Fala galera, beleza rapaziada? Chegando para mais um corte, vamos analisar aí o que a imprensa esportiva está falando do Vascão da Gama. O mercado da bola já está bastante agitado hoje, dia 4 de janeiro. Os campeonatos estaduais, pelo menos o Carioca, começa no dia 17. O Vasco, o Flamengo, o Fluminense, esses times não vão, acho que, jogar com o time titular nas duas primeiras rodadas, né? Porque provavelmente estarão fazendo sua pré-temporada. O Vasco vai para o Uruguai, parece. Até agora, né, dos cariocas é o Vasco. Vai para o Uruguai, o Flamengo vai jogar fora também. O Fluminense não vai fazer pré-temporada por causa do Mundial, né? E o Botafogo eu acho que não anunciou nada sobre isso. Mas vamos dar uma olhada aí no que a imprensa está falando do Vascão da Gama e o que tem de novo aí no Mercadão também, né? O Vasco ainda está tentando mais reforços. Já chegou o primeiro aí para 2024 e está tentando mais ainda. Do Vasco agora tem reforço desembarcando antes da pré-temporada em Punta del Este. A gente vai conferir, a reportagem é do Rodrigo Cadelli. Fala, Rodrigo. Faltando apenas 2 dias para a reapresentação do Vasco, a diretoria cruzmaltina segue ativa na busca por reforços. O primeiro confirmado, inclusive, já desembarcou no Rio de Janeiro. É o zagueiro João Vitor, segunda contratação mais cara da história do clube. Ele chegou ao aeroporto do Galeão já com uma camisa do time e aproveitou para mandar um recado para a torcida. Fala, torcedor vascaíno, tudo bem? Aqui quem tá falando é o João Vitor. Queria agradecer a oportunidade de poder estar jogando pelo Vascão e agradecer também o carinho nas redes sociais. Tamo junto, é nóis. A expectativa é que a lista de reforços seja menor do que na temporada passada, quando na primeira janela da SAF o Vasco contratou 16 jogadores. Mesmo sem fazer loucuras no mercado, a expectativa é busca de reforços em todos os setores do campo. Ele estará com o elenco na viagem para Punta del Este, no Uruguai, onde o Vasco fará um torneio amistoso de pré-temporada. Uma das principais dúvidas entre os jogadores que estarão na viagem é a Praxedes. A direção segue otimista em renovar o empréstimo junto ao Bragantino, mas ainda não chegou a um acordo com o clube paulista. Eles ainda tentam uma liberação para o jogador estar na pré-temporada e seguir no Vasco na temporada de 2024. João Vitor, por enquanto, está tímido. O Vasco precisa ir atrás de outros reforços. Fica aquela expectativa, né? Porque o Vasco vai ter uma grana aí entrando, a gente não sabe quanto vai ser liberado para reforços. Contratou um dirigente, o Alexandre Matos, que é bom nesses bastidores, é bom de negociação e a expectativa é que venham mais reforços, né? A expectativa é essa. Eu não tenho dúvidas que mais reforços vão chegar ao Vasco. A questão é, esses reforços serão aquele reforço de parar aeroporto? A informação que a gente tem é que não vai ser um Vasco muito agressivo a esse ponto, no ponto de vista financeiro. Porque você pode fazer contratação, conhecida aí no mercado, como a gente gosta de dizer no futebol, como uma oportunidade de mercado. Jogador bom, mas que está em fim de contrato, e esse jogador que poderia ir para um outro clube pode ir para o Vasco por conta do Alexandre Matos, e a gente sabe o potencial que esse dirigente tem. E é isso, eu acho que o Vasco com certeza vai fazer mais contratações, mas fica a dúvida se serão contratações de parar a aeroporto, aquela contratação como foi o Paê, que fez a torcida ir lá ao aeroporto. A ver, por exemplo, o João Vitor, eu acho um bom reforço. Mas repito o que eu falei aqui recentemente. Eu acho que o mercado está super valorizado em questão de zagueiro, cara. Porque o valor pago por João Vitor, assim como o Flamengo, o valor que pode pagar por Léo Ortiz também eu acho muito alto. Mas é isso, eu acho que o Vasco ele tem que... Na verdade, ele tem que dar o tiro certo, ele não pode errar, porque o Vasco não tem muito dinheiro para gastar, não tem margem de erro. A contratação tem que ser certeira, tem que ser aquela para chegar e jogar e dar certo dentro de campo. Eu acho que o João Vitor vai dar certo. Eu acho que é uma boa contratação se a gente parar e analisar o perfil do jogador. Eu levo em consideração também valor e tal, enfim, avaliação de mercado. Mas acho que o jogador ele chega para ser titular com certeza. Às vezes também o tiro é certeiro num cara que nem chega tão badalado, como o Verratti, por exemplo. Não chegou aqui parando o aeroporto e a contratação deu super certo, né? Valeu aí o scout do Vasco de ir procurar o próprio Lucas um cara Piton, que veio na Argentina. O Piton também não chegou badalado. Não. E foi o jogador mais regular do clube durante a temporada. Pois é, foi um jogador que muito torcedor do Vasco ficou com o pé atrás por conta do rendimento dele na época lá no Corinthians. Mas, enfim, chegou, tomou conta da posição, jogador extremamente irregular, junto com o Léo Jardim, por exemplo, o goleiro que o Vasco contratou. Foram outra aprovados. boa contratação. Óbvio, algumas contratações não deram certo do Vasco.
A verdade é essa. Eu acho que teve muito acerto, mas também teve muito erro. E essa margem de erro para 2024 não pode ter. Eu acho que com o Alexandre Matos, essa margem vai diminuir. Tem que ser certeiro. Você trouxe aqui o interesse do Flamengo no Evander, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. E aí, Vene, o Vasco pode levar uma grana se tiver realmente fechado o negócio? Se acontecer do Evander vir para o Flamengo, o Vasco ganha algum percentual? Pode. Se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Agora, se for empréstimo, não tem. Não tem um mecanismo de solidariedade. Porque na FIFA, por exemplo, todo clube que revela um jogador, vou dar um exemplo. Quando o Lucas Paquetá ele foi vendido, passou de um país para o outro, o Flamengo ganhou uma boa grana em cima disso. Jean Lucas. E o Evander ele pode render uma boa grana ao Vasco se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Mas a negociação está extremamente difícil. Eu acho mais fácil o Flamengo conseguir negociar com o time da MLS um empréstimo com opção de compra. Agora, vender vai ser um valor extremamente alto. Acho que esse valor não vale a pena no Evander. Inclusive o Marcos Braz, se eu não me engano, Vasco. É mesmo? João Vitor, zagueirão, que foi revelado pelo Corinthians, foi muito bem no Atlético Goianiense, aí voltou pro Corinthians, foi pro Benfica, foi emprestado e agora chega ao Brasil mais uma vez, chega pro Vasco, ele inclusive já desembarcou aqui no Rio de Janeiro, já falou como novo jogador do Vasco, para uma posição que hoje você teve a saída do Robson, tem a situação envolvendo o Miranda, o Zé Vitor, e aí você tem Medel, Maicon, que renovou. Que são jogadores já com uma idade mais avançada, isso. Tem também ainda o Léo, que é o mais jovem, que eu acho que deveria permanecer com ele. Eu também. Esse eu não colocaria à venda e nem faria negócio, a não ser que seja uma proposta muito grande, mas com o Léo, Medel, o João Vitor e o Maicon, você acha que são 4 zagueiros para fechar essa posição eu acho carente? Que sim. Aí você pode vir a pegar um da base, né? Caso você precise futuramente, mas esses 4 aí já deram conta do recado. Os 3, com a chegada do João Vitor, que é um baita jogador que se destacou muito no Corinthians, né? Sim. Um jogador que a torcida, né, Dorilho, gosta muito, né, do Corinthians. Hoje. É um jogador que se destacou, foi para fora e agora o Vasco trazendo ele. É um jovem, eu acho que tem potencial para vir a ser titular. Eu acho que vai recompor bem ali o setor defensivo do Vasco que estava precisando, né? Sim. Eu acho que assim, o Medel entrou muito porque não tinha esse zagueiro ali, porque o Maicon ainda não era titular, não estava bem fisicamente até. Depois, com o tempo que ele veio a ser titular, o Maicon. E com isso, fortaleceu e a presença do Léo também. Teve momentos que o próprio Ramon Dias jogou com 3 zagueiros. Exato, isso é um ponto. Então, assim, é importante, né? Ainda é um jogador que sabe sair jogando, é um jogador que tem uma boa altura, diferente do Medel. Então, assim, eu acho que fez bem o Vasco trazer um jogador jovem que tem potencial até mesmo para revenda futuramente. Sem dúvida nenhuma, a gente espera que ele tenha muito sucesso aqui no Vasco, já dando boas-vindas ao João Vitor. Um jogador que pode sair, que desperta o interesse do futebol dos Estados Unidos, é o Gabriel Peck, que fez a melhor temporada na carreira dele no profissional, essa temporada de 2023. E eu, Flávio Amêndola, posso estar enganado, equivocado. Se estiver, não terei nenhum problema em vir aqui e me desculpar. Mas eu julgo a situação do Gabriel Peck, o atleta Gabriel Peck, como fundamental para o time do Vasco. Eu só venderia se fosse algo assim, muito bom para o clube. Concorda, Dorileu? Exatamente o que eu ia falar. Eu não abriria a mão do Peck porque ele faz parte da espinha dorsal do Vasco hoje. Você pega ali uns 5, 6 titulares absolutos, o Peck está entre eles. Então, se não for uma proposta muito boa para o jogador e para o clube também, evidentemente, eu não abriria a mão do Gabriel Peck, não. Para mim, ele, Verratti, aí você traz alguém para compor o trio ofensivo. O Paulinho também entrou bem, se encaixou bem nesse setor ali, chegava muito bem, né? Eu não venderia também, não. Ainda mais Estados Unidos, que você falou? Estados Unidos. Não, de jeito nenhum. A não ser que ele abra a mala lá cheio de dólar, muito dólar. Se tiver muito dólar... Mas mesmo assim, eu acho que ele tem mercado para jogar no futebol europeu. E ele tem idade ainda. É jovem, tá? E ele cresceu muito com a chegada do Ramon Dias. Cresceu. Ele evoluiu a parte física dele, a parte técnica dele, a parte tática dele. Então, assim, um jogador que foi fundamental muito com a chegada, principalmente, do Ramon Dias. Talvez o ponto que o Peck tem que melhorar mais é a definição de jogadas. Sim. Ele peca, às vezes, ali na última, então, mas vamos última lá. definição, mas é mais fácil, né? Você já tem todo o resto. Não, então, assim, aí vamos isso, lógico, a gente olha
pelo momento que o Vasco vivia o ano passado, com o Ramon Dias chegando, não tinha tempo para trabalhar alguns aspectos individuais. Eu acho que é um jogador que veio da base, principalmente, tem que ser trabalhado isso mais na base, e aí alguém deveria ter observado isso lá atrás, porque no profissional você tem pouquíssimo tempo para trabalhar alguns aspectos individuais. Você pensa muito no coletivo, né? E é parte tática, parte de organização, e aí entra exatamente. Realmente ele até melhorou. Melhorou, mas ainda falta. Ainda pode melhorar mais. Mas já deixa esse recado. Eu acho legal eu até falar sobre isso, porque eu acho que é importante o próprio jogador também chegar na comissão técnica. Eu acho que eu preciso trabalhar um pouquinho mais esse poder de definição meu. Vai começar a trabalhar individualmente. Às vezes deixa de treinar um aspecto e vai treinar esse aspecto que ele precisa muito, porque ele chega muito, ele consegue quebrar as linhas, ele consegue chegar a se aproximar dentro da área com muita facilidade. Então, se ele caprichar um pouquinho mais, sem dúvida, ele vai ser ainda mais valorizado. Quem também pode sair do Vasco e joga, não na mesma posição, mas é também arisco, gosta do drible, é o Orediano. O Orediano que teve, dá pra gente dizer que teve poucas oportunidades, mas também nas oportunidades que ele teve, ele não foi tão bem. E aí já começa a surgir informações que o Vélez gostaria de repatriá-lo, aí quer um empréstimo, mas o Vasco só aceita vender. Talvez não fosse o momento para você trazer o Orediano um pouquinho mais para perto, o Ramon Dias. Faz um carinho no Orediano, fala, eu vou te dar espaço para jogar esse ano, vou te dar sequência. Você não quer tentar mais uma vez aqui? Porque ele não desaprendeu a jogar bola. Esse garoto, ele tem qualidade. Eu acho que ele tem qualidade. Mas se você já começa a ter essa situação do próprio jogador, né, que você falou que ele teve ontem, se eu não me engano, um problema no braço, aí depois ele tinha que enfaixar, aí poderia jogar enfaixado, ele quis engessar, muito da postura do próprio atleta. Eu quero ou não quero continuar no Vasco. Não adianta permanecer ali, e o próprio Ramon Dias vai dar a oportunidade para os jogadores que demonstram dentro do próprio treino o que ele quer. Porque não adianta, o cara não está com vontade no treinamento, como é que você vai ter a confiança de botar o jogador se no treinamento ele não está rendendo? Não estou dizendo que é o caso do Orediano, só estou dando uma situação que pode ter acontecido e a gente não sabe. Porque assim, hoje ele já está pensando em sair, já não está com aquela vontade tanto de ficar. É chegar nele primeiro. Orediano, o que você quer da sua vida? Isso aí. Você quer continuar no Vasco da Gama? Porque a camisa do Vasco ela é muito grande. Você quer continuar nesse clube grande? Não quero ou não quero? Quero. Então você vai ter que mudar sua postura dentro do treinamento, dentro do jogo. Porque aí sim o treinador vai ter a confiança. E é um argentino para argentino. Então, assim, acho que isso poderia até facilitar esse processo. Então, assim, eu acho que o Ramon tem essa facilidade também. Porque, assim, você vê, ele trouxe lá o Verratti. Verratti mesmo, o que ele desempenha dentro do jogo é absurdo. Absurdo. Várias vezes eu fui ver os jogos e você via assim, tecnicamente, às vezes ele não era tão brilhante, mas, meu irmão, a vontade não faltava. Ele segurava, dava braçada no zagueiro, ele brigava o tempo todo. Então, assim, é postura do atleta, em relação à mesma que eu falo do Orediano. Talento ele tem, qualidade ele tem, mas ele tem que ter um pouco mais dessa decisão na vida dele. Eu quero continuar, eu quero voltar para a Argentina, eu quero ficar perto da minha família, não tem problema nenhum. Aí o Vasco vai lá e negocia da melhor forma possível. E aí, Dori? Tem que ser um negócio bom pro Vasco também, porque o Vasco investiu forte no Orediano, então, assim, o Vélez quer o Orediano por empréstimo. Não faz sentido pro Vasco. Não tem nenhum jogador lá não pra gente pegar, do Vélez? Começa a jogador ficar interessante, faz uma troca por um período. Aí começa a ficar interessante. O Atisson falou sobre a postura do Orediano. Teve um momento da temporada também que ele teve a oportunidade de ser deslocado da ponta pro meio de campo. Ele não quis jogar no meio. Ele queria jogar somente na ponta. Então, assim, no momento que você está sem espaço no time... Eu até compreendo a atitude, às vezes, do atleta, porque, assim, alguns treinadores falam assim para mim, você tem que definir a tua posição. Às vezes você é um coringa e você joga em todas as posições, mas você não é o titular. Aí o treinador falou assim, você tem que definir primeiro a tua posição. Compreendo. E, às vezes, ele também não se sente à vontade para jogar em outras posições. Mas... no momento que o Vasco se encontrava, eu acho que ele poderia ser, eu vou me dedicar agora, vou fazer essa função, mas para a próxima temporada eu não abro mão de brigar pela posição que eu estou acostumado. Beleza. Sim. Não de imediato fazer isso que você falou. Eu acho que é isso, era um momento de emergência do Vasco. O Vasco estava na zona de rebaixamento, não tinha o meio-campo, não tinham chegado os reforços ainda. Então ele não tinha quem escalar, ele teve essa chance e falou, não, só jogo na ponta direita. Acho que nesse momento poderia ter rolado uma compreensão maior do Orediano e uma vontade maior de estar em campo, já que ele não vinha sendo utilizado.
Mas projetando a próxima temporada, falando de jogador estrangeiro é sempre muito complicado, porque por mais que tenha qualidade, cada um se adapta de uma forma, num tempo. Não sei se vocês vão lembrar, mas o John Arias, o primeiro ano dele no Fluminense, não foi bom. Muita gente queria se desfazer do John Arias. Hoje ele é um dos principais jogadores do Fluminense. Demorou 1 ano e meio para se adaptar. Então, é normal. Vem outra cultura, outro futebol. Tudo o diferente. futebol brasileiro hoje é o melhor da América do Sul, assim, tem muita disparado. praia aqui no Rio, tem muita noitada. Tem isso também. O Rio de Janeiro é perigoso, minha gente. Ele cansa, pô. Mas, cara, eu faço coro disso aí. Eu acho que o Orediano, e muito no que o Atisson falou, tem que chegar e conversar francamente. O que você quer? Você quer ficar aqui? Você quer se esforçar? Se você quiser, eu vou te dar oportunidade. Se você não quiser, a gente tenta compor de uma outra maneira. Por falar em gringos, falamos ontem aqui do Luciano Rodrigues, é uma situação que o Vasco ainda não deu prosseguimento por conta dos valores, né? São valores bem altos, 15 milhões, se eu não estou enganado, de dólares, para um garoto de 20 anos. Vale o investimento? Porque o Luciano Rodrigues ele tem também passagem pela categoria de base do Uruguai. É um garoto que hoje, no futebol uruguaio, é uma das principais promessas, né? É muito dinheiro, né? Muito Apesar dinheiro. de toda a qualidade que ele aparenta ter, de ser uma promessa, é muito dinheiro. Eu não sei se nesse momento seria melhor investir num jogador mais pronto, porque às vezes você tem um destaque no Uruguai. A gente sabe que o Campeonato Uruguai hoje em dia não tem um nível tão grande. Sim. Ele já não joga num dos times principais e consegue esse destaque de toda forma. Mas às vezes chega aqui no Brasil e não consegue render. Esse ano mesmo a gente teve o Diego Hernandes, que era destaque no Montevideo Wanderers, veio ao Botafogo, mal entrou. E lá ele era assim, ia para a seleção, era titular do time dele. Então, investir 15 milhões... Eu acho que poderia ser feito, sabe o quê? Uma tentativa de empréstimo com opção de compra. Porque aí você vê a adaptação do atleta, a evolução, se ele realmente vai se adaptar ou não, se ele vai evoluir. E aí você não gasta esse dinheiro todo e você deixa uma opção de compra. Eu acho que pode ser uma boa composição também. Já que o assunto são os gringos no Vasco, vamos colocar essa arte aqui pro torcedor do Vasco, ele vai ficar um pouquinho chateado. Os últimos meias gringos que vestiram a camisa do Vasco. 2015, Júlio dos Santos, artilheiro e campeão da Libertadores do ano anterior, de 2014. E escudeiro em 2017, foi o presente de Natal. Meu Deus, hein? O Benítez, em 2020, veio para ser camisa 10. Esse tem muita qualidade, mas um problema físico, infelizmente, tira ele de campo por muito tempo. O Palácios, futuro da seleção chilena 2022, que inclusive o Palácios está jogando uma bola redonda no Campeonato Chileno. Fez o caminho que o Orediano está pensando em fazer, né? Veio para voltar. O Orediano 2023, 20 milhões de reais o Vasco pagou. Carabarral, que estava no Santos, veio como oportunidade de mercado. E o Payet, que veio do Olympique de Marseille também em 2023, não teve tanto sucesso. Desses 7 meias... Salve galerinha, é isso aí galera, Mercadão da Bola, agitadíssimo no Vasco da Gama, já chegou o primeiro reforço e um zagueiro num valor aí bem alto, hein? Mas bem alto mesmo esse zagueiro do Vasco, né? Vamos ver o que vai desenrolar aí, se vai jogar bem, se vai conseguir encaixar bem aí a camisa do Vasco ou se vai pesar, né? Felipe Anderson está sendo sondado pelo Vasco também, né? Será que o Vasco consegue trazer este jogador, Felipe Anderson? Contratação, quando se trata de time europeu, é meio difícil, mas tem aí, né, o Alexandre Matos para tentar esse tipo de contratação. É difícil, cara, é difícil, muito difícil. E tá difícil também contratar jogadores que atuam aqui no Brasil. Jogadores que estão aqui na nossa redondeza, né? Cara, é o mais difícil dos últimos 2, 3 anos. É achar alguém que preste. Tá complicado, mano. Todos os times, né? Todos os times que tentam contratar jogador aqui na redondeza, Argentina, Uruguai, Colômbia, tá difícil. Um ou outro acha, né? O Fluminense achou eu acho que é o esqueci o nome do cara, John Kennedy, não. Arias, né? É o Arias, eu acho. Só, né?
Quem mais? Não teve mais ninguém. Conseguiu contratar um jogador nos últimos 2, 3 anos e ele conseguiu performar bem. Teve o Verratti, né? Só que eu não me lembro se o Verratti veio do futebol argentino ou se ele estava na Europa. Não conhecia o jogador também. Mano, não teve mais, né? Não, nos últimos anos não. O resto foi tudo fracasso, né? Flaco Lopes no Palmeiras, Merentiel, quem mais? Teve bastante aí, só que eu não tô conseguindo lembrar agora. E o Vasco mesmo, né? Vamos nem falar do Vasco aí. Não conseguiram jogadores que veio dos times vizinhos. Tem o Flamengo, tem o Varela, que é do Uruguai. Não conseguiram, né? Jogar, não conseguiram performar nos times brasileiros. É porque o futebol sul-americano realmente hoje ele é nível Série B, né? Nível Série B, futebol bem fraco. O futebol brasileiro é muito técnico, pouca velocidade, muita técnica. Então, quando os caras chegam aqui, acaba não conseguindo jogar. É por isso que muita gente fala que se um time europeu viesse jogar aqui, ele não faria o show que ele faz lá jogando na Europa. Eu também acredito, né? O cara achar que vai chegar aqui, vai golear todo mundo. Quando os times aprender a jogar contra os caras, vai ganhar, mas não vai ser aquele show que todo mundo acha que será, né? Se o Manchester City vier jogar aqui, ele pode ser campeão, pode, mas não dando aquele espetáculo que a gente vê os caras dando sempre lá, porque lá é mais velocidade e pouco menos técnico. Pelo menos é a minha opinião, né?